Olá, bom dia. Vamos hoje conversar aqui um pouquinho sobre a adolescência. Esperar a Débora entrar para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo. Oi, Camila. Bom dia. Oiê! É ótimo poder compartilhar aqui com vocês. Débora está entrando, vou chamá-la. Olá, bom dia. Bom dia! Vamos lá começar, né, o nosso bate-papo sobre esse tema que nos encanta tanto. Vamos embora! Eu vou Gente, a imagem tá boa, o som tá bom. o som para você, para mim agora o seu som deu uma falhadinha, mas ele está estabilizando, estou percebendo, está ficando ótimo. E tudo. Oi, Emília, seja bem-vinda. Pronto, já estão dizendo ali que está tudo ótimo. Então vamos começar, né? Vamos sim. Vamos começar agradecendo a participação de vocês, né? E esperando as pessoas entrarem. Todo mundo já tinha pedido tanto, né, para que a gente tivesse nessa live, né, falando sobre a adolescência e falando sobre coisas mais. A gente tem uma ciência tão maravilhosa, né, tão que pode ajudar tanta gente que a gente precisa transformar em informações mais simples para chegar nas casas das pessoas e poder ajudar, né? Ainda mais num momento desse que estamos vivendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar também o nosso tema, né? Não sei, peraí. Liane, um beijo. Tanta gente querida por aqui, né? Muita. Deixa eu ver aqui. A adolescência. Tô só fixando aqui o nosso tema para a gente começar. Combinado. Eu vou só ajustando aqui o meu também. Bom dia, Sheila. Enquanto Karina tá aí na parte tecnológica, Tô, fixando, tô tentando né? fixar, mas não sei fixar, só sei digitar. Ajuda aí dos universitários. Fixar comentário, já achei, já está fixado. Vamos lá. Então, hoje, né, a gente preparou para poder. Oi, Marília, seja bem-vinda. Todos muito bem-vindos. É muito bom poder iniciar a nossa manhã, né, com um tema que nos encanta e que a gente tem trabalhado já há tantos anos com esse tema. E é um tema que nós temos muito amor por tudo isso, né? Na verdade, nós temos muito amor pelo trabalho que fazemos. Essa é uma característica nossa. E hoje vamos dividir aqui um pouquinho com vocês, né? Essa questão da adolescência e o distanciamento social, porque tem surgido muitas dúvidas, não só dos profissionais, mas os pais, né? Que é agora mais um novo lugar que a gente está querendo existir, né? De uma forma mais trazendo uma informação mais acessível para que os pais possam também estar ajudando seus filhos em casa. Então, a nossa intenção aqui hoje é essa. Pode falar, Débora. E a nossa intenção, né, nesse momento, é de estar partilhando mesmo, né, um pouco do que a gente vem se dedicando, estudando, para olhar para a adolescência, para olhar para as famílias, né? A gente se coloca como militantes, né, da adolescência,
e da saúde mental das famílias. Então, a gente sabe o quanto que essa etapa da vida é uma etapa cheia de especificidades, é uma etapa cheia de desafios, como as outras também, mas ela, se a gente pode compreender melhor o que acontece com o adolescente, se a gente pode compreender melhor o que acontece com as famílias na chegada da adolescência e ao longo desse período, a gente pode passar por esse momento e a gente pode preparar os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos clientes, né, para que eles possam ter mais qualidade, que eles possam ter mais recursos para seguir aí a vida adulta. Eita, Luizinha está dizendo aí que Benjamin tá assistindo, Mandando mandando um beijo. os desafios de criança em casa. É isso aí. E aí eu queria aproveitar também para realmente agradecer, tem muito, não vai dar para a gente falar o nome de todo mundo, mas muitas pessoas aqui que a gente já viu são pessoas que já fizeram o nosso curso, são pessoas que estão nessa caminhada com a gente, nessa parceria. A nossa intenção com tudo isso, na verdade, é poder construir uma grande corrente do bem, né? Construir uma rede de apoio para esses adolescentes e para essas famílias, porque por muito tempo, a psicologia mesmo se dedicou muito para o desenvolvimento infantil, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, social, que a adolescência já tem chamado a atenção da gente por todos os desafios, pelas questões da saúde mental desse momento, né? E a gente precisa se implicar com isso, a gente precisa assumir a responsabilidade de se dedicar, de olhar, de aprofundar e de cuidar dos nossos adolescentes e das famílias, né? É isso aí. E aí eu acho que a gente pode começar, né, Débora, de repente, conceituando um pouco da adolescência, né, que momento é esse, né, que eles estão vivendo, para a gente poder ir caminhando por esse lugar dos pais, né, como é que esses pais podem estar ajudando também nesse Uhum. momento, porque o momento de distanciamento social é um momento difícil, né, para todo mundo, mas para os adolescentes mais ainda, porque eles têm uma tarefa a cumprir nessa fase da vida, né, que fica fragilizada. Mas Isso. que também eles estão encontrando muito recurso para poder passar por isso. Então, vejam, né, independente da questão da pandemia, que é onde a gente vai focar o nosso olhar hoje, cada idade, cada fase da vida tem seus recursos e seus atravessamentos, seus impasses, né? E aí, quando a gente fala de adolescência, a gente está falando de um momento que envolve mudanças de ordem biológica com a puberdade, né? Um corpo que muda completamente. É uma etapa que envolve desenvolvimentos na questão cognitiva cerebral, que por muito tempo a gente deixou de lado, achando que era só a infância, os 3 primeiros anos de vida importante. E na adolescência a gente sabe que cognitivamente, que a nível cerebral, acontece uma série de mudanças e transformações que são importantíssimas para a vida que vem daqui para frente. Transformações de ordem psicológicas, né? Porque o adolescente ele está ali descobrindo quem é ele precisa saber quem é ele tá. A gente diz que a infância é como se fosse o rascunho, a adolescência ele está passando a limpo, né? Fazendo o contorno. E é onde a gente vai focar também um pouco hoje no aspecto social. Então, a adolescência é um momento de emancipação social. É um momento que esse adolescente ele precisa nascer para o mundo. A gente brinca até, né, que é um segundo parto, mas é um segundo parto às avessas. Por quê? Porque quando nasce uma criança, ela sai do útero da mãe, ela nasce para a família. E o adolescente, ele vai sair da família, do útero da família, e ele vai nascer para o social. Então, uma das tarefas principais, né, da adolescência a nível psíquico é esse ir para o mundo, é esse experimentar algumas coisas sozinho, experienciar para poder elaborar e para poder aprender e poder seguir adiante, né? Nesse processo de emancipar-se socialmente. E aí a primeira grande questão que a gente traz para esse momento é como é que isso está acontecendo? Como essa emancipação social, como essas experiências podem ser vividas no momento em que as famílias estão nesse confinamento, né? E aí, mas antes da gente chegar nesse ponto específico, eu acho que a gente pode, né, Karina, trazer um ponto que é
o que é que acontece? A gente está entendendo o que é a adolescência, né? Esse processo realmente de transição à adolescência, essa travessia, onde ele está saindo da infância para poder atravessar e chegar aqui, né, na vida adulta, onde eu brinco muito que é uma ponte. É uma ponte que quem dá sustentação a ela são as relações, são as amizades, né? Enfim. Então, a gente entende o que é a adolescência, a gente sabe que é uma fase com muitas especificidades, uma fase de vulnerabilidade, uma fase de muita intensidade. Mas o que é que acontece com o sistema familiar na hora que o filho adolesce? A gente sabe o que Uhum. acontece quando nasce um bebê, quando chega uma criança na família. Mas o que é que acontece com essa família quando esse filho adolesce? Quando acontece esse segundo parto? Quando a família vai parir esse adolescente? E é interessante que, assim, tem até uma pergunta de Marília, né, que é... Deixa eu voltar aqui. Mas ela quer dizer, perguntar assim, como assim, ele ainda é pré-adolescente, mas já está se sentindo um adolescente, já está questionando sobre isso. Deixa eu ver aqui, pronto, tá aqui. Como vocês veem o adiantamento da adolescência quando eles mesmos se chamam pré-adolescentes, às vezes antes mesmo dos 10 anos? Eu acho que a gente pode começar a pensar sobre isso quando, como Débora está colocando, né, esse parto que a família vai precisar fazer para o social. Já que o adolescente, né, começa a construir, né, na adolescência que essa emancipação social começa a acontecer, e ele precisa nascer socialmente. Só que parece que ele precisa de uma permissão dos pais. É como se assim, os pais não vão parir, então eles precisam permitir. Mas o que a gente começa a perceber é que muitas vezes não há essa permissão. E não há essa permissão, por quê? Porque envolve dor, gente, envolve luto, envolve distanciamento. E muitas vezes, nessa sensação de distanciamento do filho, os pais se sentem rejeitados, os pais se sentem como se não tivesse mais importância. Muitas vezes tem até frases de pais dentro do consultório que eles dizem assim: a gente não tem mais importância nenhuma, eles não ligam mais para a gente, é como se a gente fosse mero pagadores agora das contas e não tem mais importância nem o que a gente fala. E aí vamos tentar desmistificar um pouquinho isso e tentar olhar para o nosso adolescente como ele está em um percurso de muitas fragilidades, onde é tudo novo. Para nós não é. Enquanto pais, a gente já passou por isso, isso não é novo. Então não nos gera nenhum conflito mais. Mas se a gente tentar buscar a nossa adolescência, tentar pensar a nossa adolescência, a gente vai descobrir que a gente sentiu algumas coisas. É porque a gente leva a vida tão no automático que muitas vezes esquece até de estar lembrando do que a gente já sentiu algumas vezes. Quer falar? Mas, parêntese, né? Aí também entra algo muito específico da adolescência, gente, porque a adolescência tem essa característica também bem diferenciada, que a adolescência que eu tive vai ser a lente que vai permitir fazer com que eu enxergue os adolescentes que estão na minha frente. Então, daí uma das questões principais, inclusive, na hora que a gente começa a se voltar para a adolescência, é a gente parar e olhar para dentro e acessar como foi a minha adolescência. Quais as dificuldades que eu tive, qual foi o contexto que eu vivi, o que é que aconteceu com a minha família, o que é que aconteceu comigo, como é que eu lidei com a mudança do meu corpo, como é que eu lidei com as novas relações, né? Claro que cada um vai viver isso de uma forma, mas esse mergulho interno, ele é muito importante, porque às vezes a lente da gente fica meio embaçada. Uhum, uhum. E aí, assim, eu queria tentar compartilhar com vocês, por exemplo, como eu já vinha falando, né? Essa dor que o adolescente vai vivendo. E a gente tentar aqui, pelo menos hoje, a gente poder falar de 3 dores principais. Para a gente começar a perceber, né, nas nossas relações com os filhos. A primeira entre elas é o pertencimento. E essa questão do pertencimento é como se o adolescente ele ficasse sempre desafiando para ele começar a realmente entender e até testar se ele realmente pertence àquela família. Se, sua imagem tá congelada, Débora. Vocês estão me ouvindo bem?
Voltou? Voltou. Voltou. Vocês estão ouvindo? Diga aí só um simzinho para a gente saber se É está porque tudo ok. Hã? alguém me ligou na hora, aí o fone desconectou. Ah, tá. Mas então o que eu estava falando, né? Que para que a gente possa começar a conversar de algumas dores que vão acontecendo nesse desenvolvimento da adolescência. Entre elas está a questão do pertencimento. Tá falhando de novo. Respondam aí, vocês estão ouvindo bem? Eu posso continuar? Porque o vídeo de Débora tá falhando. Vou tirar esse fone, é melhor. Pronto. Pronto. Tá bom? Tá dando para me ouvir bem? Sem o fone? Eu escuto bem. Então, Pronto. pronto. Então, vamos embora. Pronto. E aí vamos começar a pensar no que é essa questão do pertencimento, né? É como se o filho ele ficasse realmente sempre lhe testando para saber se ele pertence ou não. Por quê? Porque agora ele vai começar a questionar. Ele vai começar a chegar com ideias meio intransigentes, ele vai chegar às vezes, com comportamentos mais agressivos. E, na verdade, ali naquele momento, ele está querendo fazer um teste de será que, como começa a surgir uma sensação de independência, parece algo assim, será que eu posso ir e eu tenho para onde voltar? Será que eu vou ser aceito quando eu começar a questionar, quando eu começar a ter um comportamento que não seja tão adequado como meus pais gostariam que tivesse? Porque até então, né, a criança, ela sempre vai seguindo muito mais as orientações dos pais do que a adolescência. A adolescência já traz esse questionamento por si só. E aí, um segundo luto que a gente pode pensar é exatamente esse questionamento, né, desses pais, né? Porque antes os pais eram muito heroicizados. O que significa isso, né? Eles eram vistos como os únicos detentores do saber. Eles são as figuras mais importantes de apego, né? É a figura mais importante de apego, porque é a partir dessa relação de apego que ele vai construir as outras relações, mas nada era questionado. Só que o que acontece? Na adolescência, tem uma alteração, né, significativa na atividade cognitiva. E aí o adolescente, ele passa a pensar mais, vamos até dizer assim, ele passa a pensar sobre o pensamento. Ele passa a raciocinar o raciocínio dele. Então, essa atividade fica mais intensa. Então, tudo que ele ouve, principalmente dos pais, né, que é aquela figura, né, a mais importante até então, ele começa a questionar, porque ele começa realmente a pensar sobre si mesmo. Esse é um grande momento de crescimento emocional, de construção da inteligência emocional, porque é dentro de casa que essa inteligência ela pode ser refinada. Porque é o lugar seguro, é o lugar onde ele pode testar toda a sua forma de ser. Imagine, ele não está fazendo um parto para o mundo, para o social. Muitas vezes os pais não estão permitindo, mas vai ter de ser feito de toda forma, porque senão ele não desenvolve. E por isso, muitas vezes, a gente... Pode falar. Não, só porque a adolescência, né, para ele poder ir para o mundo, ele precisa abandonar a infância. E abandonar a infância significa, né, deixar os pais de lado, porque os pais acabam sendo acriançantes, né, para eles, porque chega aquele dia que na escola você vai deixar até dar um beijo, estar aqui na porta da escola e chega uma hora que ele já quer ficar, que você fique do outro lado da rua, chega um dia que não quer mais nem que você apareça. Então é essa preparação, né, que ele está fazendo para atravessar, né, para abandonar essa infância. E aí vem o movimento de querer experimentar coisas adultas, né? A minha começa com aquela coisa da maquiagem, o salto, os meninos. Na verdade, hoje não tem mais gênero, né? Mas a questão da bebida, do álcool, porque isso é coisa de adulto. Então, o adolescer exige esse processo de abandonar, de deixar a infância de lado. E isso implica desidealizar esses pais, né? Esses pais eram. E a gente precisa entender isso como uma dor, porque você imagine que agora é um momento de despedida. Aquela pessoa que era quem me trazia toda a segurança nas informações,
no cuidado, né? Na aproximação. Elas precisam agora ficar um pouquinho no canto delas para que eu possa encontrar um mundo, para que eu possa encontrar outras pessoas. E isso que Débora está trazendo do acriançante, né? Esse termo, é uma outra dor também da adolescência, que é justamente a dor pela perda da infância, que é a dor também pela perda do corpo infantil. E muitas vezes, por isso que assim, vocês vão ver que tem adolescentes que eles querem vestir roupas largadas. Muitas vezes é apenas para esconder esse corpo que está crescendo. Porque, além de tudo, além de ter uma explosão hormonal que vai mexer, né, em todas as emoções, imagine esse corpo também está aparecendo, onde as pessoas também onde já começam a ter olhares, onde ele já começa a se sentir diferente, né? E aí isso também é novo. E aí, às vezes, parece assim, aterrorizante, porque é tão novo que eles ainda estão aprendendo a lidar com isso. E aí, Karina, tem a coisa também, né, de perder o adolescente, aí você está falando dos pais, e ao mesmo tempo, vejam, os adolescentes perdem os pais da infância. Porque vamos lá, né, gente? A gente chega numa casa que tem uma criança. Ai, que coisa linda, como é fofinho, como é esperto, nananá. Chega numa casa que tem um adolescente, já é aquela tensão, né? Os pais de criança, venha, filho, vem aqui pro colo da mamãe, deixa eu dar um beijinho, venha cá, nhenhenhê. O adolescente já é aquela coisa da cobrança. O que é que você fez? O que é que aconteceu? Então, eles também vivem esse luto, né? São lutos Uhum. que acontecem simultaneamente, né? Simultaneamente, isso. Desidealização que Karina trouxe, tem um autor que fala dessa desidealização cruzada. Porque, ao mesmo tempo que os pais estão vivendo, elaborando a perda daquele filho criança que queria eles o tempo inteiro, em que eles eram os heróis, os adolescentes também estão vivendo a perda daqueles pais heróis, que eram enormes, que sabiam de tudo, e agora ele começa a enxergar que são humanos, que têm falhas, que têm defeitos, que têm dificuldades, e entram num lugar de muita criticidade. E aí, Isso. às vezes, é, é, adoecem, onde a família às vezes fica disfuncional, porque os pais não estão preparados para lidar com todo esse processo que está acontecendo nas famílias, e que a gente tem que lembrar que o adolescente, ele está desenvolvendo, ele está nesse processo de aprender, de amadurecer, de experimentar. Os pais já passaram por isso, os pais estão num outro lugar. E aí entra muito, né, Karina, uma coisa que a gente tem conversado bastante, dos pais poderem se preparar para entender, para acolher a adolescência desses filhos. Porque a gente vê hoje como os pais se preparam quando vai nascer o filho, né? Vão estudar, fazer pré-natal, acompanham, estudam etapa a etapa do desenvolvimento. E parece que chegou na adolescência, a gente vai de qualquer jeito. E não, Uhum. exige sim essa preparação, essa leitura, e é isso que a gente quer poder possibilitar, né? Mais informação, sensibilizar os pais, os educadores, para poder acolher e ajudar esses adolescentes nessa travessia, né? Uhum. Uhum. E muitas vezes a gente pensa assim, a adolescência, né, como a crise, é a crise da adolescência. Mas a adolescência nada mais é também que uma etapa do desenvolvimento. Como uma crise que acontece em todos os momentos. É a crise da menopausa, é a crise da velhice chegando. Então, a adolescência também é mais uma etapa de desenvolvimento, onde os ajustes começam a acontecer e onde muitas vezes a gente nem percebe o tamanho da dor desses ajustes. Porque agora é como se começasse a vir também os questionamentos. Quem é você? O que você vai fazer nesse mundo? E eles vão Isso. começar a se questionar. E você imagine, nunca parei para pensar nisso. E agora eu estou pensando até sobre o que eu estou pensando. Eu penso Uhum. alguma coisa e agora eu quero saber se isso que eu estou pensando ele é real, é Sim. legítimo, não é? E aí, muitas vezes, assim, os pais precisam, muitas vezes não, os pais precisam estar nesse apoio. A gente traz até uma metáfora, né, nas nossas aulas, que é bem interessante para que os pais possam entender a sua importância, que é, por exemplo, imagine uma piscina. Nessa piscina, a gente tem a borda e tem a água. E aí, vocês podem se imaginar como sendo a borda dessa piscina. E a água
como se fosse assim, o mundo, né? Tudo que está acontecendo, o mundo, os questionamentos, as festas, as tristezas. Então, sua filha ou seu filho, como um bom nadador, ele vai querer estar vivendo ali. Mas tem horas que cansa e ele precisa de um apoio. Ele precisa vir se segurar e respirar um pouco para voltar para essa água, para poder viver tudo que essa água traz de importante para essa fase da vida. Então, os pais precisam ser esse suporte forte, esse suporte onde ele, muitas vezes ele vai chegar assim, vai se segurar, vai se pendurar e vai dar aquele empurrão para ele conseguir ir muito mais longe, né? Isso, exatamente. E aí a gente já está vendo aqui algumas perguntas, alguns comentários, né, para a gente focando um pouco mais nesse momento que nós estamos vivendo. Então, vejam, a gente já falou um pouco do que é a adolescência, né, do que é que representa essa etapa do desenvolvimento, essa travessia, essa passagem, esse segundo parto, esse nascer para o social, né? Karina trouxe bem essa questão do que é que acontece na família com a chegada da adolescência, com o adolecer de um filho, qual é a importância da preparação dos pais, do entendimento, da sensibilidade, né, para poder, para os pais poderem ser firmes com gentileza, né, poderem ter a firmeza, mas o acolhimento também diante de tanta vulnerabilidade, diante de tanta dificuldade. E aí a gente vai chegando no terceiro ponto que a gente estruturou, que é justamente o que é que está acontecendo agora. A gente está vivendo um momento novo, né? Claro, a humanidade já viveu muitas crises, essa é mais uma, mas essa é a que nós estamos vivendo. E aí, o que é que está acontecendo agora em meio a essa pandemia? Né? A gente sabe que nós estamos há mais de 70 dias nesse confinamento, nesse movimento de recolhimento. Alexandre, eu vi até um comentário dele aqui falando, né, que tem sido uma oportunidade para os pais estarem mais perto dos filhos. Sim, mas aí a gente vai já falar disso, como os pais podem, né, aproveitar esse momento. Mas, enfim, o que é que acontece com o adolescente? Né? Nós estamos privados do social, do ir para o mundo. Claro, a gente tem o virtual, que é um recurso, a gente tem essa janela, para a janela virtual, mas aí vamos pensar, gente, vocês no auge, a gente no auge da vivência da nossa adolescência, porque aí para o adolescente o tempo é o agora, é o hoje. Eles precisam experimentar, eles precisam experienciar as coisas para poder elaborar, para fazer a travessia. E aí, de repente, a gente tem essa dupla travessia, né? O adolescente ele vai passar da família para o mundo, e agora a gente está com o mundo que está fechado. Não dá para sair de casa. O mundo do adolescente, a vida do adolescente acontece muito na escola. As escolas, a estrutura física da escola está fechada. Eu tenho escutado muito dos adolescentes algo assim: Débora, eu amo a escola, eu amo estar na escola, mas o chato é estudar. E aí vamos pensar que eles só estão com chato agora, porque eles não têm o intervalo, eles não têm o encontro com os amigos, eles não têm o professor, eles não têm o cheiro, eles não têm o toque, eles não têm o esporte, eles não têm as aulas à tarde, as resenhas, o ir almoçar junto, voltar. Eles só estão com as atividades, com as notas, com as cobranças. E aqui eu não vou entrar no mérito da escola ou dos professores, porque eles estão se desdobrando, se esforçando para dar o melhor. Mas vejam, os adolescentes, né? Eles falavam, Débora, a melhor parte da aula era a troca de professores. Quando o professor sai e a gente ia ali para aquele momento. Agora a gente não tem mais nada disso, porque é só o professor falando e a gente ouvindo, né? Então, assim, eles foram despejados, eles perderam o mundo deles. E aí eles estão nesse confinamento, né? Eles perderam, eles estão muito angustiados e muito ansiosos com o mundo presumido deles, principalmente os que vão fazer o Enem, né? Então, imagine, eles falam assim, caramba, esse era o meu ano, esse era o ano da minha vida, o ano mais importante da minha vida, Débora, eu esperei a minha vida escolar inteira para poder viver o pré, para ter a camisa do pré, para me organizar para a formatura. E é claro, eu faço um parêntese aqui, a gente está falando de uma realidade social e econômica que tem acesso a tudo isso, né? Então, assim, muitos lutos, além de todos os lutos normativos que o adolescer traz, como Karina pontuou, a gente está falando de lutos reais, lutos concretos, de projetos, de uma preparação. Vamos imaginar para quem está no pré, gente, que é o momento de despedida da escola.
Eles vivem cada dia, cada momento. O São João, eles se preparam para o São João quando eles são pré. Porque é a quadrilha, é a apresentação da quadrilha do pré, é aquela coisa de fazer as roupinhas todas iguais. Então, vejam, eles estão perdendo tudo isso. E é claro, não é só quem está no pré quem está sofrendo, como a gente está vendo. O adolescente, eles estão sendo privados de uma das principais funções da etapa, que é a emancipação social, que é ir para o mundo. Então, a gente não pode desqualificar o sofrimento deles. Ah, é besteira, é frescura, não tem conta para pagar. Não. É um sofrimento psíquico intenso, é uma dor, né, de muitas perdas que já vão sendo vividas, só que eles têm perdas e têm ganhos lá fora. E É, agora é como se eles estivessem vivendo um momento que eles só têm perdas. isso. E aí a perda fica ainda mais, né, potencializada, porque internamente a sensação é do luto e da despedida. Eles não vão E, saber falar sobre isso. E isso é a gente que precisa traduzir diante dessa ciência que a gente tem, de pesquisas, né, que vão mostrando o que vai acontecendo no mundo interno do... o vídeo de Karina É porque chegou uma Buccal, ligação e eu estou bloqueando aqui. E aí, assim, no momento de emancipação social, o que eles não podem ir. É um momento assim, a fase para ser cumprida, ela precisa passar por essas etapas de despedidas. E aí, eles não podem se despedir desses pais, porque eles estão cada vez mais confinados. Eles estão, assim, a gente ainda sai para trabalhar mesmo, por exemplo, eu estou hoje no consultório, eu saio de casa e venho para cá. Eu estou saindo, querendo ou não, eu estou saindo. Eu volto para casa. Mas eu tenho um tempo de espaço onde eu estou em um outro lugar, onde eu vejo os carros, onde eu vejo o trânsito, onde eu vejo a rua. Eles não têm. Tem até e aí, então, deixa eu só complementar. Esses dias eu escutei de uma cliente dizendo assim, que quando ela está, né, quando ela está em casa, mais próxima dos pais, isso faz a quarentena parecer mais real, traz mais dor ainda, porque ela não pode fazer nada, ela encara concretamente o quanto ela está vivendo essa liberdade cerceada, onde o que ela mais gostaria de viver era essa liberdade. E aí, assim, muitas vezes ela disse, eu não estou me sentindo só, ali às vezes no meu quarto, assistindo minhas séries com os meus amigos virtualmente, mas ficar esse tempo todo com os meus pais me faz encarar algo que eu não tô querendo encarar mais, eu estou querendo encarar outras coisas. Pode falar. e aí tem outro ponto também, né? Muito importante, que você pode falar melhor. Eu vi que a Hebe está por aqui também, né? O pessoal que Ah, trabalha com a é? parte. Que coisa boa! A adolescência é esse momento, como a gente falou, de muitas experimentações, né, de experiências novas. E um dos aspectos também principais da adolescência é essa questão da sexualidade, né? Então, tenho ouvido muito assim, caramba, Débora, eu achei que eu ia perder meu bebê esse ano, né? Bebê, boca virgem, eu ia dar meu primeiro beijo de boca. E agora, pelas contas que eu fiz, vai ter que ser só em 2021. Uhum. Tipo, ou então até uma adolescente que chega e diz, poxa, eu não aguento mais me masturbar. Porque vejam, gente, eles estão sendo privados realmente de todo esse momento que para eles é agora. A noção de temporalidade do adolescente é diferente da nossa, né? Ainda Uhum. mais porque a gente sabe que a nível cognitivo, eles perdem um terço dos receptores de dopamina deles. Então tem aquela questão muito forte do tédio, né? Do quanto que as coisas são entediantes. Vamos imaginar, eles perderam um terço daqueles receptores que davam prazer, euforia. E aí, o que a neurociência explica é que isso acontece também para ajudá-los a abandonar a infância. Porque, tipo assim, eu preciso parar de querer, parar de gostar, parar de ter prazer com as coisas da infância. Eu preciso olhar para frente, eu preciso crescer. E aí acontece essa poda neuronal, a perda desses receptores, que vai trazendo essa sensação de tédio, né? Ai, que tédio, isso é entediante. Então, o tempo do adolescente é o agora, é o presente, eles estão nessa expectativa de viver avidamente esse momento. Então, para eles estar vivendo esse momento, confinados, né? Com todas as perdas normativas que a gente trouxe, e mais essas perdas do mundo real, da situação que a gente está vivendo, tem sido realmente muito difícil, muito adoecedor. A gente sabe aí as estatísticas de saúde, da saúde mental,
que a adolescência é a etapa da vida onde há o maior índice de tentativas de suicídio, né? Onde a gente sabe que o adoecimento mental, os transtornos mentais, a depressão, os transtornos de ansiedade, eles vêm à tona. Nesse momento de muita vulnerabilidade, é onde, na maioria das situações, as pessoas adoecem. E aí, nesse momento ainda mais, que a gente está tão privado, então nós precisamos estar muito atentos aos nossos adolescentes, né? A possibilitar a privacidade deles, porque aí o quarto, quem pode ter um quarto sozinho é o santuário, né? Eles têm os santuários deles, ali é o espaço deles, é o mundo deles, e nesse momento, especialmente, eles estão precisando muito desse espaço, porque eles não têm mais o espaço lá fora, que era o espaço que eles viviam sem os pais, então os pais precisam ter muito cuidado agora com essa privacidade, de poder oportunizar esses momentos, de respeitar, já que eles não podem sair de casa, mas ao mesmo tempo tem alguns sinais que a gente precisa estar mais atentos, né, para poder entender em que momento a gente buscar ajuda para esse filho, né? Ana Cláudia está dizendo aqui, e surto, é uma fase que acontecem muitos surtos, né, psicóticos. Então eu acho que é um momento também que a gente precisa olhar com mais atenção, né? E assim, as dicas, né, que a gente tem dado, principalmente aos pais, eu vi aí uma pergunta sobre crise de ansiedade, é que a gente não pode estar minimizando ou ironizando, né? Ou às vezes assim, já tem uma tendência a se sentir ridicularizado, principalmente quando está na expressão de uma emoção. É muito importante o cuidado com essas expressões, porque muitas vezes a gente olha e até diz assim, ah, meu Deus, de novo, tipo, de novo esse choro, de novo essa pergunta, olha, é o que temos para hoje, pronto. Deixe de frescura, deixe de besteira, deixe de drama. É. Você E sabe que aí é que eles se sentem, e aí é que eles se sentem mais ridicularizados ainda, porque está num processo tanto de reorganização dessas emoções, que uma expressão mais, talvez até mais exagerada para ele naquele momento, que ele talvez até sinta como exagerado, mas não tem essas palavras, se o pai ou a mãe vem e taxa isso como tal, a dor fica muito maior, né, dessa emoção para um momento onde realmente as emoções estão à flor da pele. Eles já estão vivendo isso, que é a adolescência, e o momento está potencializando. E aí eu acho que tem algo assim, acho que a nossa intenção aqui, né, é muito mais descrever do que prescrever, né? Então, Isso. sabe da singularidade de cada um, da funcionalidade de cada sistema familiar. Né? E aí o que a gente quer descrever nesse momento é a importância, sim, desses pais poderem olhar com mais sensibilidade e com mais acolhimento para esses filhos, porque, gente, é claro que é muito difícil. Enquanto você tem uma criança que lhe admirava, que queria você o tempo inteiro perto, beijando, abraçando, agora você tem uma criatura, né, grande, mãe, o que está o tempo inteiro lhe criticando, lhe confrontando. E a gente sabe que até esse confronto é importante, né? Porque ele precisa, o laboratório, a casa, a nossa família é o nosso laboratório emocional. Eu tenho que treinar, digamos assim, a minha segurança aqui para poder levar isso lá para fora também. Então, na verdade, o que nossa intenção é fazer com que os pais possam se sensibilizar, né? Possam olhar para a adolescência e para o seu adolescente, não dessa forma rotuladora ou estigmatizante, ah, é aborrecência, ah, é uma fase de muito mimimi. Não. É um momento da vida, é uma travessia, é uma etapa de muita vulnerabilidade, é uma etapa de muito sofrimento, é uma etapa de muitas mudanças, e que os pais precisam encontrar essa distância ideal, onde eu dou autonomia, onde eu dou liberdade, onde eu dou privacidade, mas onde eu digo para ele, meu filho, eu estou aqui para o que você precisar. Isso. Vá, na hora que precisar, volte, como a borda que Karina, como o exemplo da borda da piscina que Karina bem colocou. Uhum. Então, esses aspectos de saúde mental, a gente precisa olhar. Eu conheço meu filho, então, se eu acho que esse isolamento dele tá exagerado, a ponto dele já não ter mais cuidado com a sua higiene, a ponto dele de comprometer as necessidades básicas dele, de alimentação, de sono. Se eu estou percebendo, né, que um choro maior, vamos conversar, vamos chegar junto, o que é que está acontecendo, né? Então, assim, acolher,
dar o colo que não é mais o colo da criança, que chega e deita no colo da gente, mas o colo no sentido de dizer, eu estou aqui para lhe ajudar. E se eu não posso lhe ajudar, eu vou buscar ajuda, meu filho. Eu vou buscar um profissional, eu vou buscar uma rede de apoio, né, para poder cuidar disso. E aí, Alexandre, Lembra, não podemos desqualificar os sentimentos deles. Exatamente, Alexandre. Você está quase um psicólogo. Não, é a convivência. eles, eles aprendem por tabela, né? A gente, assim, Porque lembre-se, assim, muitas vezes os comportamentos, os rompantes, até a agressão, né, dos adolescentes, isso é apenas um disfarce de tudo que está acontecendo no seu mundo interno. Porque a gente uhum, precisa lembrar sempre da despedida, né, de um lugar que era o seu lugar seguro, para agora construir um lugar onde ele começa a querer saber quem ele é, o que é verdade, o que ele gosta, o que ele quer. Então, são muitos questionamentos onde eles vão precisar desafiar quem sempre foi a segurança completa, que são os pais. E os veja pais não só. precisam se sentir rejeitados por isso, porque eles são figuras preponderantes nessa história. Se eles E estão aí, questionando, é porque tem pais fortes também. Pode e falar. aí vejo que é muito importante, né? Eu, enquanto mãe, enquanto pai, também olhar para mim, como eu falei, né? Qual é a minha dificuldade com o meu adolescente? E muitas vezes eu buscar ajuda. Eu, enquanto mãe, se eu não estou sabendo lidar com a adolescência da minha filha, se eu tenho, eu vou me trabalhar para poder encontrar uma maneira mais saudável de acolher, de acompanhar, de dar segurança, de ser gentil, de ser firme nesse momento da vida. Porque realmente não é fácil se sentir rejeitado, né? Por alguém que a gente ama tanto e que a gente passou tanto tempo junto, né? Então é normal realmente que às vezes os pais foquem mais na raiva, né, do que encarem o enfrentamento pelo fim dessa relação amorosa e feliz que existia com esse filho. Então é um momento de Tem, transformação ó, para toda. tem uma pergunta aqui interessante de Diolina que ela faz. O que é preciso para adolescentes não estenderem essa fase da vida, assim não comprometer a sua vida adulta? Essa é uma tarefa extremamente difícil, porque o que a gente vê acontecer é essa adolescência sendo estendida, muitas vezes até porque os pais não conseguem fazer esse parto, porque esse parto traz para eles muita dor, muita rejeição, e a gente só vai conseguir fazer esse parto dos filhos se a gente também tiver com a nossa vida de uma forma equilibrada emocionalmente. Equilibrada emocionalmente é assim, quando você começa a conseguir olhar para a sua vida e dizer que tá, tô ok, para mim minha vida está boa. Eu estou feliz aqui do meu casamento, ou eu estou feliz sendo essa mãe solteira. Você não pode estar colocando nos seus filhos as suas frustrações. Quanto mais essas frustrações são colocadas para eles, mais eles são impedidos de ir para a vida. Porque, na É verdade, é a difícil, relação conjugal ou uma relação até monoparental adoecida, ela impede os filhos de irem para a vida. E imagine que aprisiona. a adolescência é percurso, a adolescência é travessia. Então, se a família, se os pilares, que são os pais, estão fragilizados, como é que esse percurso vai acontecer? Pode falar. Isso. Não, era justamente isso, assim, né? Do quanto que, às vezes, os pais, se a gente for parar para pensar, a adolescência é um momento de alto índice de separação. Porque é como se, às vezes, os Isso. casais passaram a vida na função da parentalidade. Não, vamos sustentar nossa família, eu vou ser um pai bom, vamos ser uma mãe boa, e não cuidaram da conjugalidade do casal. Então, na hora que os filhos chegam na adolescência, os filhos vão para o mundo, aí o casal olha um para o outro e diz, e agora? Aí Que parece que vamos fazer? não existe mais o nós. E aí, muitas vezes, é quando acontecem as separações. É altíssimo o índice de separação, né? Quando os filhos chegam na adolescência. E aí, veja, às vezes são pais que ou abandonam os filhos, porque aí vão viver a sua adolescência também tardia, ou são pais que grudam nos filhos e dizem: não, eu passei a minha vida toda cuidando de você, agora você tem que ficar aqui comigo. Você não vai me deixar só, não. E aí é onde surgem, né, as relações disfuncionais. É onde eu aprisiono meu filho
e ele tem medo do social, ele começa a ter pânico, é onde ele acha que tem que ficar cuidando de mim, ele não pode me abandonar, ou é onde eu vou me embora viver e largo meu filho, não sei com quem ele está, onde ele está, de que horas vai, de que horas volta, né? Então a gente precisa desse acompanhamento, né, de permitir essa ida, mas dando um contorno, dando um suporte, né? A gente só consegue permitir, né, a ida do outro, seja qualquer outro, se a gente tem segurança e coerência nas nossas escolhas. Então, se a sua Uhum. vida está coerente, que foi a pergunta lá que Marília estava fazendo, se a sua vida está coerente dentro dos seus propósitos, do que você deseja, né, do seu caminho para ser feliz, o seu filho pode ser livre. Porque Isso aí, realmente o filho não vai poder, né, ter a adolescência que os pais teve. Até porque esses pais têm outros pais que permitiram algumas coisas e outras não. Precisa entender o que é a adolescência hoje, contextualizada, como a gente está contextualizando para vocês. Marília está trazendo, né? Importante os pais olharem para as suas próprias adolescências, mas também se atualizarem no que é ser adolescente hoje. E não esperar que o filho seja adolescente como eles foram. Gente, é outro contexto, é outra realidade. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe a gente estar trazendo, dessa questão do uso da tecnologia, né? Então, vejam, a gente tem realmente, e esse é um dos recursos que a gente tem hoje, um dos poucos recursos que a gente tem, ou talvez o maior recurso que a gente tenha hoje, que a janela para o mundo está fechada, é a janela virtual. Então, é a gente poder realmente. Eu vou ter que flexibilizar o tempo de internet? Provavelmente. Porque antes ele estava lá na escola assistindo aula a manhã inteira ou a tarde inteira. Ele estava à tardinha no esporte, jogando com os amigos. Ele estava na aula de laboratório. Agora ele está aqui, né? Ele não pode ir. E aí o lazer está na rede social, está na internet, né? O trabalho, a atividade está aqui na internet, tudo está aqui no mundo virtual, né? Então a gente vai precisar flexibilizar sim, agora tendo alguns cuidados, porque ao mesmo tempo essa é uma geração que está muito adoecida a nível de dependência tecnológica. Então, por exemplo, o jogo online. O jogo é o momento que eles se encontram. Eles jogam com os amigos, gente. Eles jogam, botam os fones, conversam entre eles. É como se eles tivessem saído para se encontrar. Ali estão jogando, né? Tem essa interação. Não é aquele jogo que eu jogo sozinho e a tela. O jogo online favorece esse encontro, né? Agora, eu tenho que saber qual é o momento das minhas tarefas, das minhas obrigações, qual é o momento do meu lazer, qual é o momento que eu vou dormir, o tempo de sono que eu tenho que ter para poder acordar no outro dia e assistir a aula que não é mais tão empolgante como era, né? Então tem que ter esses ajustes, sim. Tem que ter flexibilidade, sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa importante também é a família, né? Não está só coabitando, mas a família poder estar convivendo. E quando o Alexandre trouxe lá no início, assim, os pais precisam aproveitar essa oportunidade, eu concordo. Eu acho que a vida está nos dando aí uma oportunidade, e para quem tem filhos adolescentes, de poder conhecer melhor esses filhos. Só que para conhecer melhor o meu filho, eu preciso me mostrar para ele, eu preciso que ele me conheça. Então, vocês já pararam para pensar, enquanto pais ou enquanto mães, se vocês já conversaram com ele sobre a adolescência de vocês? Os medos que vocês tiveram nessa fase, as histórias engraçadas. Gente, o humor é fundamental, porque o adolescente ele é cheio de humor, cheio de sarcasmo, cheio de ironia. Então, às vezes, se a família puder proporcionar esse momento da família, seja numa refeição, mas não é uma refeição que vai ser um interrogatório. É uma refeição leve, onde eu estou falando de mim, onde eu estou contando coisas, onde ele está ali calado, mas está ouvindo. Aí, de vez em quando, ele solta alguma coisa. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de conviver por muito mais tempo. Então, que realmente a gente possa estar convivendo e não coabitando. Porque se a gente só coabita, a solidão emerge. Eu estou ali junto com um monte de gente, mas me sinto muito sozinha. E a E gente está aí podendo reestruturar a intimidade, reestruturar a convivência, como eu falei, respeitando a privacidade, mas num processo em que eu posso mostrar a minha humanidade para o meu filho, num processo que eu posso entender o que ele está vivendo, posso mostrar para ele, posso assistir uma série, um capítulo, posso saber o que é que ele está vendo e assistir também para ter um assunto para conversar com ele, posso comprar um jogo de tabuleiro para jogar junto, de poder aproveitar esse momento realmente de qualidade e de para intimidade. conviver, né?
Exatamente, exatamente. Esse processo de convivência que Débora está falando é tão importante porque no conviver você pode olhar para ele com respeito, olhar para Uhum, ele com empatia, olhar para ele com afeto. Porque vocês uhum. imaginem que ele está no processo, sim, de construção de independência. Né? Ele está saindo de uma dependência para ir construir sua independência. E o risco de dependência, por exemplo, tecnológica, é muito grande porque eles vão precisar, tipo, depender de outras ferramentas. Que essas ferramentas a gente pode ser visto com tecnologia, com drogas, com uma relação abusiva. Mas se a convivência existe dentro de casa, na hora que ele precisa dessa dependência, ele volta para o lugar de segurança, para o lugar de apoio. Então, quanto mais respeito e possibilidade, às vezes é assim, deixe pelo menos a abertura para que um Isso. diálogo possa acontecer, um espaço onde ele possa chegar e colocar da forma dele. Às vezes, lembre-se, eles vão vir disfarçados de comportamentos agressivos, de reclamação, porque é a forma dele estar ali. Você pode refletir aquilo com ele. Essa sua forma de estar aqui também me causa angústia. Eu não gosto quando você fala assim comigo. Não tem nenhum problema dos pais poderem conversar sobre os sentimentos que têm a partir da atitude dele. Mas você vai falar da atitude dele e não de que ele é um egoísta, de que ele é um agressivo, de que ele é um petulante. É a atitude dele que é assim, não ele. E esse E momento dessa atitude tem função. Ele está se despedindo. Ele está com perdas nesse momento, e muitas. E eles precisam ir reparando isso internamente. E essa dor, quando a gente não sabe falar da dor, às vezes a gente briga, às vezes a gente chora. Então, é uma forma de falar da dor. E aí a gente precisa acolher e entender. Na hora que você convive, você consegue falar, você consegue entender o que está se passando. E aí, vejam, os adolescentes se queixam muito que os pais não ouvem, né? Não escutam eles. Porque eles têm muitas opiniões já sobre política, eles batem de frente. Então, uma das coisas, eu acho que principais, como eu falo, dessa sensibilização dos pais, é aprender a ouvir os seus filhos. Mas ouvir sem desqualificar, sem criticar, sem bater de frente. Ouvir de verdade. Porque se você consegue escutá-lo, ele também vai conseguir lhe escutar e vocês vão poder abrir um canal de comunicação. E aí eu sei que o nosso tempo já está quase aqui fechando, Karina, mas eu queria só ler um trechinho que eu acho que sintetiza um pouco do que a gente está falando, né? Desse Ótimo. momento para. E aí, a Lisa Damu, ela vai trazer assim, que criar uma adolescente é como andar em uma montanha russa. A família toda embarca, se segura com força durante o percurso todo. Enquanto os pais rezam para que depois de altos e baixos, seu filho desça do carrinho como um adulto feliz e saudável. A adolescência do seu filho não precisa transformar sua família em um caos. Se você conhecer mais sobre as mudanças e necessidades adolescentes, talvez seja mais fácil atravessar esse momento. Quando os filhos sentem apoio seguro e confiança nos pais, permite que se aventurem pelo mundo afora. Eles vão e voltam quando precisam de ajuda. Então, eu acho que é muito disso, né? E esse é o nosso convite para vocês. Que vocês venham com a gente conhecer mais sobre a adolescência. Que vocês venham com a gente se sensibilizar, sair. A nossa sociedade construiu a adolescência de rótulos e estereótipos, que é a melhor fase da vida, que é só curtição. E a gente precisa ressignificar isso. Então, o nosso convite é que vocês possam vir com a gente, conhecer mais, sentir, se sensibilizar, estudar esse tema para que a gente possa transformar, né, essa travessia, para que a gente possa ajudar as famílias a viverem esse momento com mais saúde, com mais qualidade. Então, gente, eu queria também deixar uma mensagem, né, de agradecimento para vocês, né, de estarem aqui conosco, né, acompanhando um pouco disso que a gente está querendo transformar em informação mais simples para chegar em casa. E eu gostaria de pedir a vocês que não deseje ao seu filho apenas ser feliz. Ser feliz é muito pouco. Ser feliz é não precisar de nada. Eu desejo que vocês desejem aos seus filhos coragem. Coragem para conquistar e para percorrer a angústia de existir. Porque, gente, existir
é angustiante, vão ter suas dores, vão ter suas vulnerabilidades. E coragem está diretamente ligado à vulnerabilidade. A adolescência é uma fase vulnerável. Então, deseje coragem e esteja lá, sendo essa borda para alicerçar essa coragem que ele precisa para encarar a angústia do existir. E lembrando, né, Karina, que coragem é agir com o coração, é estar ancorado no seu coração, no que você acredita, no que você idealiza, no seu propósito. Então, que a gente possa realmente estar possibilitando que os nossos filhos tenham coragem, que eles possam estar livres para seguir, para construir a vida deles, sabendo que a gente vai estar sempre aqui para apoiar. Para, na hora do sufoco, a gente estar aqui junto, né? Com segurança, Isso, beleza, com amorosidade. Eu acho que é isso isso. que as pessoas estão precisando, né? Exatamente. Por mais que muitas vezes vocês pais se sintam assim desprezíveis, tenham a Uhum. certeza que vocês são figuras fundamentais. Hoje estou com meu pai e minha mãe aqui assistindo a live, uma emoção enorme para mim, porque eles foram estruturantes, né, para que hoje eu pudesse estar aqui me sentindo feliz e realmente assim, com tudo que eu faço. Hoje eu me sinto, posso dizer que eu me sinto realizada com a família que eu construí. E eu só pude construir essa família porque eles me deram esse alicerce. E eu briguei na Exatamente. adolescência, viu? Eu não fui fácil, não. Inclusive, também eu vou estar à noite falando, meu professor de basquete, que foi uma pessoa super importante na minha vida, me convidou para participar de uma live com ele falando sobre o esporte na vida. E aí eu acho que na minha adolescência o esporte também assim foi algo fundamental para me dar coragem, para me dar garra, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Né? Estão perguntando aqui quando é que vai ter a próxima turma. A gente está estruturando e se reestruturando diante dessa nova configuração, né? De ver algo online, de ver algo para os pais, né? Porque a gente trabalha muito com o coração. Então a gente está tentando ajustar o online com o coração, com a sensibilidade, com a afetividade. Com o presencial, né? Que falta. Exatamente. Então estamos vendo como é que pode ajustar isso A para gente poder. tá. Lembrando do que a gente está com um grupo de estudo, né, Débora? Agora que a gente vai lançar, já lançou o grupo de estudo com a supervisão, mas assim vai ser vagas bem limitadas, porque a gente precisa supervisionar, é a nossa maior intenção. Os casos para esse momento. Deixa eu só. Sua mãe tá aí, né? Mônica também foi minha mãe na psicologia, né? Porque eu não fiz faculdade, fui fazer um. Ele foi quando eu me apaixonei pela psicoterapia corporal. Então, muito obrigada, Mônica. Eu sou eternamente grata, né, a você na minha vida. E hoje é essa parceria, essa irmandade com Karina, né? Nesse percurso lindo que a gente tem construído, né? Porque cada vez que a gente vem falar, preparar uma aula, preparar uma live, a gente se emociona, a gente está motivada, a gente fica nervosa, parece que é a primeira vez que está falando disso, mas é porque tudo é feito com muito coração, com muito amor. E é tudo que a gente está precisando hoje, né? Que a vida seja conduzida com mais amor, porque onde há amor não há erro. E amor é Isso. investimento, viu? Não é só ter o amor ali, porque eu amo, já está tudo resolvido. Não Uhum. é só isso. Amor é investimento diário. É cuidado, é dedicação, né? É isso. Bem, tá faltando aqui 1 minuto. Vamos encerrar para dar tempo de eu salvar. Vou deixar salvado no IGTV do Cá Contigo, mas vou colocar no Adolescência em Questão e no de Débora também, no Débora Sampaio Psi. A gente vai deixar E gravado lá. Obrigado pela participação de todos vocês. beijo. Beijão. Tchau, tchau.